Queridos, com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aproveitando a igreja de pé, eu quero ler o texto que está no meu coração para transmitir uma palavra de renovação, tendo em vista que a proposta é renovo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é muito conhecido o texto, a mensagem, mas relutei, e é esta mensagem que está no meu coração. Romanos capítulo 11, versículo 17, para tomar como base, está escrito: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Amém? Queiram tornar assentos. Enquanto quero agradecer a Deus, eu que agradeço, pastor, por mais um ano consecutivo, ter o privilégio de estar ministrando nesta igreja, e para isso agradecer ao pastor Samuel J. Marques, com a sua muito digna esposa, pastora Miriam, pastor Zaqueu, e em nome deles a todo o corpo ministerial, a igreja, que Deus os abençoe. Quero dizer da alegria de rever o corpo ministerial, rever o pastor Denis, que cuida da logística, como também agradecer, externar a minha gratidão ao pastor Júlio por me recepcionar com a minha neta, de uma forma tão calorosa, receptiva, representando a cada um de vós. E para completar a alegria, meu amigo, que tenho em grande estima, Nânia Azevedo, te amo, não mereço, mas é este o sentimento que eu tenho por ti. Muito bom te ver. Queridos, serei sucinto, mas objetivo, e gostaria de falar-lhes sobre saturação. Diga comigo, saturação. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, os irmãos observam que ele está escrevendo a carta para os gentios. Gentios, todos os seres humanos, todas as famílias, as nações que estavam fora da promessa, do conceito e da chamada de Abraão, ou seja, que não eram hebreus ou judeus. Gentios, povos pagãos, que não tinha a perspectiva nem o direito de gozar dos mistérios de Deus. Quando Paulo escreve a carta, os irmãos hão de convir que ele aborda alguns conceitos, e entre eles, advertindo os judeus que não cometam os mesmos erros que os judeus cometeram. Se nós analisarmos, não vou até detalhe, observem que Paulo vai mostrar, ou seja, como a proposta é Júlio, renovação, os irmãos podem observar que todos os descendentes de Abraão, todas as vezes que saturados foram, houve uma proposta de renovo, a ponto que Isaías diz que eles voltariam a florescer como a rosa ou a tulipa. Então, em todo o Velho Testamento, judeus, para os irmãos ter uma pálida ideia, menos de 1%, arredondando 1%, em relação a capítulo 1189, menos de 1%, arredondando 1%, fala da história geral, da criação, da decepção, do recomeço, do se perder.
77% da história bíblica em relação a capítulo está voltado para os judeus, para os hebreus, para Israel. 918 capítulos, sobrando 22% para a igreja. Quando nós analisamos o contexto desses 77% dos judeus, quero lhe provocar para sairmos daqui renovados em uma esperança. Quando nós observamos Paulo escrevendo, veja que ele no capítulo 11, ele começa dizendo: vocês pensam, gentios, que Deus esqueceu Israel? De maneira nenhuma. E observem que ele vai agora nos advertir para não cometer os mesmos erros. Ele diz: cuidado, porque se Deus não poupou nem Israel, os ramos verdadeiros, imaginem vocês que foram enxertados. Então, com base nisto, você vai observar que na alegoria do apóstolo Paulo, ele apresenta uma alegoria comparando nós, gentios, como uma oliveira, porém, diferente da do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os irmãos observem que por várias vezes Deus dá para você sentir o sentimento, trazendo o sentimento de Deus como humano para nós, que ele falava com alegria: Israel, minha oliveira. Quando nós observamos oliveira verde, produtiva, Isaías 41:19, veja que Deus diz que vai plantar no deserto, vai muito tipos de árvores, como, por exemplo, a faia, a murta e tantos outros, juntamente com a oliveira. Era Deus dizendo que ia plantar Israel no meio das nações e ela ia se destacar como oliveira. Por quê? Porque há a oliveira boa e a oliveira brava. A oliveira boa e o zambujeiro, ou oliveira das rochas. E observem que daquela área vem a oliveira. Porque Deus trata Israel como oliveira? Por conta da sua produtividade, da sua resistência e do poder de frutificar. A oliveira, ela é tão boa, ela é tão progressiva, ela é tão produtiva, que ela é plantada, cultivada, ela é podada, ela é tratada, ela é cuidada de forma especial, porque nada dela se perde. A madeira é um valor exorbitante e os frutos é o mundo todo. Segundo o contexto, a oliveira, sobretudo na época, era a árvore mais produtiva e mais respeitada, cultivada na história da raça humana. Porém, do outro lado, tem o zambujeiro, ou oliveira brava, que nasce silvestremente. Ninguém planta, ninguém poda, ninguém cuida. Os seus frutos é o contrário da oliveira boa. Ela é improdutiva quando produz. O fruto é pequeno, os ramos são densos e ninguém cuida dela. Nada presta na oliveira brava ou o zambujeiro. Então veja que Paulo, como vivia naquela região de deserto, Mediterrâneo, por ali, região da Turquia, de onde vem, então, observem que ele vai usar uma alegoria mostrando o poder da saturação, usando uma árvore para contextualizar com o ser humano e comparar o privilégio dos gentios em face aos judeus. Quando nós falamos, observem que ele aponta que nós, gentios, fomos enxertados para fazermos parte da raiz
da seiva. Isso implica dizer que raiz suga água, a seiva transporta os nutrientes para os ramos poderem produzir. Então, quando Paulo usa raiz, está em Deus, a seiva, Cristo, como João, capítulo 17, versículo 23, para que sejam um, como eu sou em ti, raiz e seiva e ramos. Então, permita-me falar-lhes a saturação. O que quer dizer saturação? Que tem a ver com este sentimento. Porque no contexto alegórico, veja que Paulo também está trazendo a nossa história de vida, a nossa sobrevivência, por conta. O coração é o órgão que mais trabalha no corpo humano. O coração é o músculo que mais trabalha no corpo humano. O coração tem a função de bombear o sangue, ou seja, sem sangue, sem bombeamento, não tem vida. E se não tem vida, não há renovo. Ou seja, porém, quando o sangue circula, não é aleatório. O sangue, tanto como a seiva nas árvores, o sangue no ser humano, ele tem o poder e a responsabilidade de transportar nutrientes para as células do corpo humano, transportar o oxigênio e promover a renovação do mesmo. Isto é a tarefa do sangue. Por isso, que vem saturação? Você ouviu muito isso na pandemia. A saturação é simplesmente um valor em percentual que vai medir o oxigênio na corrente sanguínea. Dentro de um valor normal, é de 100 a 95, tendo que alguns médicos consideram 92% ainda considerável. Baixou a saturação, o nível, o poder, a cor, a contundência do oxigênio chegou a 90%, vai ter que se identificar, vai ter que ser levado ao hospital, porque algo está impedindo a circulação do oxigênio. Isso implica dizer que é necessário que agora o contexto normal, conhecido como hemoglobina, ela vai se juntar, juntamente aos glóbulos vermelhos, que vai se fixar, e assim vai circular o sangue para renovar e levar a saturação ao nível normal. Se não vai, então 90% tem alguma coisa errada. Tem que procurar o hospital, tem que procurar o médico. Tudo está na corrente sanguínea. Vai vir gripe, vai vir falta de ar. Você não vai ter saúde perfeita se baixar ou até 90%. Então, veja que isto é chamado saturação. E dentro do contexto, se chegar a 90%, vai ter que ver o que é que está impedindo para logo ele subir. E subindo para 95% a 100%, vai ter renovo, vai voltar a restaurar e vai ter vida. Não vai, a morte já desistiu, subiu a saturação. Pensei que ia morrer, mas algo aconteceu, subiu de novo. Se subiu, vai dar um glória. É este o motivo do júbilo, renovação da minha parte. Me permita contextualizar o sangue de Jesus. Observe em nossas veias, quando nós analisamos o que Paulo diz aqui, isto é muito contundente, advertindo os gentios para que eles aproveite. Vejam, volto a dizer, capítulo 1 do Gênesis, você vê a criação de todas as coisas, entre aspas. Capítulo 2 do Gênesis, a criação do ser humano. Capítulo 3 do Gênesis, a queda do ser humano. A saturação caiu e o ser humano conhece
a morte e a saturação baixa afasta o homem de Deus. Capítulo 4, a consequência da saturação baixa: o pecado, o homicídio. Capítulo 5, genealogia. Capítulo 6, degradação geral da raça humana. Capítulo 7, o dilúvio, a sentença. Capítulo 8, há uma nova aliança. Deus intervém e leva a saturação para o nível normal. Capítulo 9, você vai observar. Capítulo 8, o fim do dilúvio. Capítulo 9, a nova aliança. Capítulo 10, origem dos povos. Capítulo 11, a saturação cai. Observem que no capítulo 11, o pecado, a desobediência afasta o homem de Deus. Então vem o capítulo 12. O que é que Deus faz? Olha que coisa linda. Deus vai no meio do marasmo, da idolatria, e faz uma proposta de um projeto invencível, incontaminável. Então, por meio de Abraão, capítulo 12, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ponto final. O assunto terminou. Então o que é que acontece? Na razão humana, Abraão questiona. Então vem o versículo 2. Aí Deus motiva, diz: farei de ti uma grande nação. Você vai ser famoso e o teu nome conhecido. Capítulo 12, versículo 3. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que para ter um projeto espiritual da saturação 100%, Deus vai escolher uma única corrente sanguínea, um único DNA que por Deus seria incontaminável. Então era o sangue de Abraão. Então observe que Abraão acredita na proposta. Ele sai acreditando, porque a fraqueza, do defeito, a decepção de Abraão era justamente o DNA, porque sua mulher Sarai era estéril, improdutiva. Mas este é o Deus que coloca coisas grandes na mão de pessoas improváveis. Então o que é que Deus faz? Ele diz a Bíblia que Deus vai e propõe que ele vai ter filho de Sarai. Então Deus o motiva: você vai ter um DNA específico, e só o seu DNA vai relacionando-se comigo. Desde da queda depressiva, humilhante do capítulo 3, não houve mais nível de relacionamento oxigenado em 100%. Então vem Deus e vai fazer a proposta. Abraão acredita. Olha, ele sai. Capítulo 12, ele vai sair. Capítulo 13, ele levanta um altar já em meio ao deserto e adora. Capítulo 13, ele faz isso. Capítulo 14, ele tem uma façanha que é, até na visão humana, inconcebível. Ele tem uma vitória com 318 homens. Ele vence 5 reis para libertar Ló, porque a depressão, a saturação de Ló baixou, se desviou, mas Abraão vai lá e restaura ele. Capítulo
capítulo 15 vem a decepção. Por conta de quê? Porque agora Sarai vai questionar. Passaram-se 10 anos e nada de filho. Então, quando uma mulher cobra, é boca quente, como diz o nordestino. Você supera muitos problemas, mas se tem problema com a mulher, você não pensa bem, não age bem, não vive bem. Qual era a questão de Sarai? É que você salvou a Ló, seus filhos, sua família, mas eu espero cerca já de 10 anos e a proposta que você e seu Deus fez não tem nexo, não se realiza. Observem que o questionamento de Sarai, nas entrelinhas, jogou a saturação de Abraão no contexto para baixo. Veja que no contexto pejorativo, ele se degradou tanto com a decepção, porque quando ele analisa, Sarai tem razão, então ele se enclausura, não quer sair da tenda, ele se fecha, a ponto de o céu perceber que era a hora de um renovo. Observe que no capítulo 15 do Gênesis, Deus vem com uma palavra de renovo. Abraão, eu sou Deus que te tirou de Uz. Por isso que ele começa dizendo: Abraão, não tenha medo, teu galardão vai ser grandíssimo. Então, a saturação do nível de oxigênio espiritual estava tão baixo que ele não quis sair do enclausuramento. Pela primeira vez, ele questiona Deus. Ele diz: mas como eu posso melhorar se até agora eu estou sem filhos? Na nossa linguagem, o que o Senhor me motivou e me prometeu não funcionou. O único herdeiro que eu tenho é o Damasceno Eliezer na minha casa. Aí Deus diz: Abraão, ele não será o teu herdeiro. A proposta está de pé, mas mesmo assim ele não quis sair do enclausuramento. Ele estava saturado, ele estava quase com 90% do oxigênio no seu corpo sendo já impedido de continuar. Estou tentando mostrar a você material e espiritual. Então Deus diz: Abraão, sai para fora da tenda. Não, Deus não diz assim. O texto diz, Gênesis 15, que Deus arranca ele da tenda. Deus tira ele da tenda para fora. Do capítulo 15, do versículo 5, você vai observar que Deus fala com ele, mas não tem como. Aí vem Deus, arranca ele de dentro da tenda pelo processo sanguíneo e diz: Abraão, conta as estrelas do céu, se é que tu pode contar. Se você ler o versículo 12, do versículo 5 ao versículo 12, o versículo 12 diz: e ao pôr do sol, vai começar dizendo assim, e o sol só se põe no final do dia. Partindo desse pressuposto, olha, eu acredito que Deus arranca Abraão da tenda de dia, quando o sol brilhava, quando ele manda de Abraão contar as estrelas do céu, o sol brilhava. Por quê? Para contar a estrela de noite, até eu conto, eu já fiz muito isso, morando no interior. Não precisa ter DNA
preparado. Não precisa ter saturação 100% para contar a estrela de noite. Mas agora era o único DNA que se relacionava com Deus. O sangue de Abraão. Aí Deus arranca ele para fora. Ele olha de dia. Aí Deus faz as estrelas brilhar mais do que o dia, do que o sol. E ele não consegue contar. Aí Deus diz: assim vai ter a tua semente depois de ti. Ou seja, depois daqui, pondo-se o sol, ele dorme e acorda um sacrifício e termina com renovo total. A saturação sobe a 100% e a Bíblia diz: ele creu, porque viu algo sobrenatural.